Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Bem-vindos a mais uma edição do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast raiz aqui do site Notícias Agrícolas, sempre falando aí sobre cafés especiais e o mercado de cafés, que o assunto hoje vai ser exatamente sobre isso, mercado de cafés. E para isso nós temos a presença especial da Rabobank Brasil e dois analistas, o Guilherme Moria, ele que é analista do banco Rabobank Brasil, e o José Caixeta, ele que é gerente executivo de Rural Sales da Rabobank Brasil. E a conversa hoje vai ser entender o mercado de cafés de uma maneira um pouco mais descontraída aqui dentro do nosso podcast. E quem quiser informações mais técnicas, mais aprofundadas, temos aí outros tantos entrevistas, outros tantos boletins de mercado técnico aqui dentro do site. Você pode também depois procurar que esses nossos colegas, eles estão sempre presentes aqui dentro do site. E comigo aqui hoje está também a Virgínia Alves, ela que é a nossa jornalista especialista em café. Seja bem-vinda, Virgínia. Olá, Erickson. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, José. Sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, Guilherme, ao nosso podcast aqui no site Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson. Obrigado, Virgínia. É sempre um prazer estar aí com vocês para conversar um pouco mais sobre o mercado de café. E seja bem-vindo também, José Caixeta, aqui ao nosso podcast. Boa tarde, Erickson. Boa tarde, Virgínia, Guilherme. É um prazer estar aqui contribuindo com as informações aí para os ouvintes. Muito bem. Antes da gente começar com as perguntas, né, de mercado mesmo, eu gostaria de saber de vocês como é que uma pessoa faz para chegar a ser um analista de mercado. Quais que foram os caminhos que vocês percorreram, né? Que curso de faculdade vocês fizeram? Que especialização vocês fizeram? Como é que vocês começaram a se interessar, né, pelo mercado aí de café? Vamos começar pelo José Caixeta. Conta um pouquinho aí como você chegou a ser analista aí de mercado. Erickson, a minha vida, basicamente, ela foi me levando para a mesa de operações. A gente... diferente do Guilherme, eu não sou especialista na análise de café, mas eu trabalho bastante com o mercado de câmbio, o mercado futuro de operações para hedge, tanto de café quanto de outras commodities e dólar, mas basicamente a minha formação acadêmica foi em exatas. Eu me formei em matemática com a expectativa de um dia me tornar professor, mas aí o mercado financeiro foi me levando para outros caminhos e eu trabalhava em outro banco, fui trabalhar na mesa de operações para atender produtores rurais e empresas do agronegócio e acabei me especializando em finanças, fiz uma especialização e sempre trabalhei com o mercado futuro de commodities e com produtores rurais e empresas do setor do agronegócio. Mas acho que foi muito mais uma oportunidade profissional que foi me levando para esse caminho. Eu não tinha uma expectativa prévia de me formar em alguma coisa para alcançar um dia trabalhar na mesa de operações. Acho que foi mais um caminho que me levou para isso, mas eu acho que para ajudar a responder um pouco a questionamento dos ouvintes, do seu questionamento, a maioria das pessoas que vêm trabalhar com a gente normalmente cursaram algum curso de exatas e tem algum interesse mais específico sobre mercado futuro, sobre ações, e aí a pessoa acaba estudando ou um curso de engenharia ou mesmo matemática, economia, às vezes administração, e vai procurando essas especializações e aí acaba trabalhando no mercado, numa mesa de operações como é a nossa no Rabobank. E você, Guilherme, qual que foi a sua história aí para chegar até a Rabobank? Bom, Erickson, eu acho que, por vias diferentes, mas o conceito é o mesmo que o Caixeta comentou agora há pouco, né? Quando eu escolhi minha profissão, né, no caso minha formação é engenharia agronômica, eu escolhi mais porque minha família já tinha muito contato com a produção, né? Eu sou filho de produtor, neto também de produtor rural, então minha decisão foi muito balizada em cima do histórico de família, né? Só que quando eu me formei, eu acabei conseguindo
ingressar como trainee numa trading de commodities, né, que opera café, e aí foi o meu, digo assim, meu segundo contato com o café. O primeiro foi com meu pai, que ele plantava café também, ele tinha uma pequena área de café na propriedade, embora não fosse o foco do negócio da minha família. E aí comecei a trabalhar nessa trading, consegui me mudar de emprego, né? No caso eu morava em Minas Gerais na época e consegui migrar para aí focando um pouco mais no mercado financeiro, para uma asset de investimentos, que aí operava não só café, mas açúcar e grãos também. Então eu tive contato com outras commodities e fazer essa análise de oferta e demanda. Posteriormente eu consegui uma bolsa de estudos para fazer um mestrado na área de economia agrícola com foco em café, né? Curso no qual foi muito importante para minha formação como especialista de café, porque foi um mestrado oferecido pela Ilha Café e com parceria com a USP, né, da Universidade de São Paulo, aqui de São Paulo. Então eu fui um dos bolsistas e passei um semestre aprendendo basicamente tudo da planta à xícara, né? Então foi um curso bem bacana que conseguiu me abrir bem meus horizontes aí em termos de café. Posteriormente eu consegui ingressar novamente como analista de mercado, mas na área de fertilizantes para uma importante empresa aí do ramo de fertilizantes. E finalmente eu consegui voltar para o Rabobank, voltar para o Rabobank não, mas voltar ao mercado de café através do Rabobank, que possui uma plataforma aí de pesquisadores e de pesquisa impressionante, né? Na qual a gente consegue analisar todas as commodities aí, importantes aí para produzir, para a alimentação do mundo, etc. E que a gente consegue fornecer informações bem interessantes para os nossos clientes, né? Então, eu responsável pelo Brasil na área de café, mas o Rabobank ele possui uma plataforma com mais de 80 analistas, né, de mercado, voltada aí para coletar informações relevantes para os nossos clientes. Mas como você pode ver, Erickson, foi uma trajetória meio de indas e voltas, né? Mas meio que o mercado acabou me levando para esse destino. A minha pergunta vai para o Guilherme. Guilherme, para quem está começando a se interessar, a trabalhar com café, a entender como que a gente pode resumir, fazer uma introdução desse mercado para quem está começando? Quando a gente começa a acompanhar o mercado do café, a gente fica muito na dúvida. É um mercado que, conforme a gente acompanha aqui no ILA, ele é mais difícil de ter informação. O que você indica para quem está começando a ingressar nesse mercado agora? Eu acho que é muito importante para quem está começando, não só o café, mas como qualquer outra commodity, né? Entender bem os fundamentos desse mercado, né? Quem são os principais produtores da commodity, quem são os principais consumidores da commodity, como que é feita a precificação, não que você precisa desenhar modelos matemáticos exuberantes para entender qual que é o futuro dos preços, etc., mas entender principalmente essa questão da oferta, né? Quem está ofertando o produto, quem está demandando o produto, e aí você começa a entender um pouco mais sobre as tendências do preço, né? Porque no final, o mercado de commodity como um todo ele é bem delineado em cima de oferta e demanda, basicamente. Então você tendo bem fundamentado esses conceitos de principais players, os principais consumidores, e aí você começa a evoluir atrás de outras informações. Quem são as principais indústrias, quem são os principais trades, cooperativas, e aí você vai começando a construir esse quebra-cabeça. É um começo um pouco mais sinuoso, tem informação que é um pouco mais complicado de conseguir, mas hoje no Brasil a gente tem várias instituições, né, e aí entrando um pouco mais no mercado do café, que dá essas que você consegue ter algumas informações importantes e que elas são de caráter público, né? Então a gente pode listar a Conab aqui no Brasil, o próprio IBGE, você tem internacionalmente aí a Organização Internacional do Café.
Então o próprio USDA, né, dos Estados Unidos, então você tem algumas plataformas de informação de commodities, e aí falando especificamente do café, que pode fornecer alguns subsídios aí, algumas informações importantes para quem está querendo entender esse mercado, né, Virgínio? Bom, minha próxima pergunta então vai para o José Caixeta. E antes da minha pergunta, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, né, a vocês, analistas, e a todos os outros profissionais que nos ajudam aqui dentro do site de Notícias Agrícolas, principalmente em entender essas informações de mercado, né? Que o que a gente viu foi que o agronegócio não parou, a gente aqui dentro do site a gente não parou, e os analistas também não pararam. Imagino o tanto de coisa que vocês tiveram que colocar aí na balança para tentar entender esse mercado, os riscos, né, desse ambiente tão turbulento que a gente está passando no momento. E para o José, a minha pergunta é exatamente sobre isso, meio que um complemento do que o Guilherme estava falando. Quais são os riscos que a gente tem que colocar na balança, né? A gente tá sempre tentando prever, né, como é que o mercado vai reagir a algumas coisas, mas tem algumas coisas que são imprevisíveis. Dentro do próprio coronavírus, por exemplo, né, dessa crise atual, a gente viu que o mercado teve algumas reações quase irracionais, né, algumas reações muito levadas pela emoção, né, vamos dizer assim. Então, como é que os analistas precisam entender o mercado para realmente tentar trazer o máximo de previsibilidade possível para que as pessoas consigam entender o que vai acontecer no futuro? Erickson, acho que, assim, para falar de risco, não existe um momento mais apropriado dentro da minha carreira para falar do que a gente está vendo esses dias, né? Então, a gente viu o dólar que estava operando aí na casa de 4,20, 4,10, 4, passar para ser negociada 4,80, e em uma semana, 2 semanas, ele voltou a 4,90, 4,80, agora hoje já está 5,20 de novo. Então você vê que, assim, acho que o maior ponto é a volatilidade mesmo, e assim, a volatilidade que a gente vê no dólar, a gente vê também no café. O café é uma commodity, é uma das commodities mais voláteis que existem no agronegócio. Então ela e o café e o algodão são as commodities com maior volatilidade, e essa volatilidade ela faz com que um determinado negócio, uma plantação, ela seja economicamente viável em uma semana, e na outra semana ela já não é mais economicamente viável. E isso é impossível para uma cultura perene como o café, por exemplo, onde o produtor plantou e ele vai ter aquela lavoura durante alguns anos. Então, entender os riscos de volatilidade e como se proteger desses riscos, eu acho que é fundamental para alguém que entra nesse mercado de café. Então, nesse momento, o que a gente está vendo é exatamente isso. O preço do café na Bolsa de Nova York despenca, em contrapartida, devido à correlação negativa, o dólar sobe. Então, o que a gente fala de correlação negativa é que quando o café sobe, o dólar cai. Quando o café cai, o dólar sobe. Então, por que acontece isso? Acontece isso porque o Brasil é um grande exportador de café, o maior exportador mundial de café. E sempre que a nossa moeda ela se desvaloriza, aumenta a nossa receita em reais, então o pessoal vende mais café e o dólar cai aqui dentro. Então, um dos riscos que a gente tem muito grande nesse negócio é a volatilidade. E para quem produz café, ele tem 2 volatilidades para olhar. Tanto a volatilidade da moeda, quanto a volatilidade da commodity, do café que é negociado lá em Nova York. Tá, Guilherme, falando um pouquinho dessa questão do dólar, de volatilidade, a gente tem acompanhado que também por conta da pandemia do coronavírus, em alguns momentos o mercado ele não está agindo como de costume a gente vinha acompanhando, respeitando também às vezes essa movimentação do dólar. Como que vocês estão avaliando isso? Que tipo de cuidado que a gente deve ter nesse momento de pandemia? Nesse momento, principalmente pegando esse contexto de pandemia, coronavírus, foi algo muito novo, não só para a gente, mas para o mundo inteiro, né? E quando a gente fala de uma situação de pandemia, o José Caixeta até estava comentando agora sobre
os riscos, né, implícitos no negócio, é um momento de muita incerteza. Então, qualquer movimentação muito aguda que a gente observa é em detrimento dessas incertezas que a gente está vivenciando. A reabertura da economia e uma possível incidência de uma segunda onda, por exemplo. É a questão de, no caso do café, a gente estava vindo num consumo super crescente, super positivo, de repente vem uma pandemia que fecha todas as cafeterias, restaurantes, e acaba impactando muito o consumo fora do lar. Então, a gente está passando por um momento de muitas incertezas, não só no consumo do café, mas também dúvidas também na oferta. Então, quando você conversava com um comprador de café, com um importador de café, algum tempo atrás, as dúvidas que eles tinham era, inclusive, se os países produtores de café iam conseguir transportar trabalhadores, se eles iam conseguir colher o café adequadamente, como que ia ser essa questão do transporte do café, a logística do café, vai ter greve, não vai ter greve, né, nos portos. Então, toda essa incerteza ela acaba sendo transferida também para o mercado, não só de câmbio, mas como a gente pode observar também para o café. E no momento como esse, é super importante para o produtor começar a avaliar esses riscos, avaliar bastante, né, analisar bastante essa volatilidade do mercado, que a gente até conversou, uma hora viabiliza e de uma hora para outra pode inviabilizar um negócio. E aí cabe ao produtor estar bem ciente desses riscos implícitos no negócio e que existem ferramentas para você diminuir esse risco ou mitigar melhor esses riscos dentro do negócio. E eu acho que vai ser até pauta da nossa conversa mais para frente, quais são essas ferramentas, né, Virgínia? Mas eu acho que é um ponto super importante para o produtor estar atento a essas movimentações do mercado e tentar se adiantar e precaver da melhor forma possível utilizando essas ferramentas. É muito importante a gente ter noção de como o mercado trabalha, né? Porque a gente vê que questão de 80 anos atrás, né, vai fazer mais ou menos isso, a proteção de mercado era queimar café, né? A última grande crise, né, o crash de 29 aí, fez com que o Brasil chegasse a esse... Hoje a gente fala, né, um absurdo, né? Pensar que em algum momento da nossa história recente, né, 80 anos, não faz tanto tempo assim, a gente teve que queimar café para se proteger. Então, minha próxima pergunta para o José Cacheta é exatamente essa. O que o produtor pode fazer na prática? Formas de se proteger, né? Proteger aí a sua lavoura, pensando a médio e longo prazo aí. Bom, Erickson, existem algumas formas os produtores, de certa maneira, já utilizam, alguns utilizam razoavelmente bastante, outros ainda estão iniciando, mas de qualquer maneira, você tem basicamente duas formas de se proteger. Uma é através da negociação futura da sua produção no mercado físico. Isso você pode fazer através das tradings ou através das cooperativas. As cooperativas oferecem as trades também, que seria basicamente você já fixar o café que você vai colher na próxima safra. Então você tem uma estimativa, e aí o Rabobank ele indica aos clientes que essa comercialização, vamos dizer assim, futura, ela no máximo atinja 70% do que é a sua previsão de colheita. Então, se você vai colher, sei lá, 1.000 sacos, você vai no máximo fazer comercialização de 700, porque você vai ter que sempre trabalhar com a possibilidade de ter uma quebra de safra. Mas não é só essa forma, é uma forma que é mais conhecida e mais, vamos dizer assim, mais popular entre os produtores, que é a comercialização a termo da safra física. Então ele já vai fixar junto à trading ou já vai fixar junto à cooperativa o valor do café dele no futuro. E uma outra forma que tenha se, vamos dizer assim, sido cada vez mais comum e os clientes têm utilizado bastante no Rabobank, por exemplo, é a utilização de operações de derivativos no mercado futuro. E aí você tem uma oportunidade aí, que é você conseguir
fixar o preço do café em momentos diferentes do preço do dólar, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, você tem o dólar num momento razoavelmente interessante ou muito interessante, e o café num momento que não está tão interessante. Então, você poderia utilizar uma operação de derivativos, que a gente chama de NDF, que é um exemplo, uma operação no mercado futuro de café ou de dólar, onde você fixa o preço futuro sem entrega física, ou seja, você fixa o preço do café, por exemplo, a $200 para setembro de 2021. Lá em setembro de 2021, se o café tiver $50, você vai $150, por exemplo, físico, você vai vender o seu físico a $150 e o banco vai te pagar os $50 de ajuste por saca. Se acontecer o contrário, se o preço subir para $250 a saca, você vai vender o seu físico a $250, mas vai deixar $50 por saco com o banco. De qualquer forma, se o preço subir ou cair, você sempre fica com o preço futuro que você está vendo hoje, que remunera a sua lavoura, a sua atividade econômica. Então, essa é uma ferramenta que vem crescendo cada vez mais, porque ela é sempre uma opção para o produtor. A gente sabe que, por exemplo, no momento em que o vendedor está mais interessado em vender o seu café, normalmente o comprador, a trading, ela não está com todo esse interesse. Então, a maioria dos clientes oferecem o café e ela, vamos dizer assim, paga um prêmio menor, ou às vezes deprecia muito o valor do café do comprador. Dessa maneira, utilizando o mercado futuro, os produtores eles conseguem fugir desse, digamos assim, desse pouco interesse do comprador físico. Que ao longo dessa crise atual, a gente viu que as bolsas, né, elas tiveram que parar, né, logo no comecinho, né, logo que os países começaram a fechar suas fronteiras, que foi aquela maluquice toda, né. A bolsa caiu tanto a ponto de ter que travar suas negociações. Isso foi a B3, né? E a gente vê que no mercado de commodities existem algumas travas de alta e travas de baixo, né? Bem como você falou. Até que ponto a gente pode confiar no mercado futuro, né? Para que a gente se mantenha seguro? Acho que é isso que eu gostaria de reforçar com você. Né? Até que ponto a gente pode manter essa expectativa de tranquilidade? Não, peraí, mesmo tendo aí uma grande quebra econômica, eu botei aqui a minha salvaguarda. Eu acho que o que aconteceu, que você está usando como exemplo, é o movimento de circuit break que aconteceu na B3 aí no mês de março, com dias consecutivos a bolsa atingindo a máxima volatilidade possível do dia e aí para por meia hora. O que acontece? Esse é um mecanismo que, em tese, é para proteger os participantes do mercado de um movimento que, vamos dizer assim, não tenha base fundamental nenhuma, apenas vai acontecendo e vai todo mundo para o mesmo lado. Então a bolsa tem esse mecanismo de segurança que é o chamado circuit break. Esse circuit break ele acontece em todas as bolsas, inclusive nas bolsas que operam commodities, e também acontece na bolsa em Nova York, que é onde a gente opera o café. A maior parte das operações de futuros hoje, de café, tem acontecido através de Nova York, apesar da gente ter um mercado na B3 aqui na Bolsa de São Paulo, mas a maior parte das operações e a liquidez acontece lá. Quando você diz assim, como que o produtor pode confiar, eu acho que é que você está imaginando o seguinte, se eu travei a $200 a saca, vamos supor, o que pode acontecer com a bolsa de eu não receber um ajuste lá na frente? Se eu entendi essa pergunta, é mais ou menos nesse sentido, não é, Erickson? Isso mesmo. Quem me garante que a bolsa vai me honrar esse contrato? Na verdade, é assim, quando você opera contra a operação que eu falei para você, que é a operação de NDF, que é a operação fechada contra o banco, como que acontece? O Rabobank, o cliente fecha a operação contra o Rabobank e o Rabobank se protege numa operação de contrato futuro na bolsa. Ou seja, o cliente vai ter o Rabobank
como contraparte na operação, ele não tem a bolsa como contraparte. O que quer dizer que, vamos supor, quem garante que ele vai receber o ajuste ou não, nesse caso é o Rabobank, que é um dos bancos mais seguros, uma das maiores notas de crédito de banco privado do mundo, no caso dos nossos clientes. Para quem opera diretamente na bolsa, existe um mecanismo de segurança que se chama ajuste diário e depósito de margem de garantia. O que a bolsa, ela, no mesmo tempo que ela tem alguém comprando, ela tem alguém vendendo. E no dia que você, vamos dizer assim, se o ajuste você vai tendo que receber esse ajuste, quando você opera através da bolsa, esse movimento ele é mitigado pela outra contraparte. E se a bolsa precisar garantir a outra contraparte, ele tem um depósito de margem de garantia lá. Então, quer dizer, o risco, a bolsa garante, mas ela garante um risco muito menor, porque é um risco apenas de um dia. Quando você opera através de contrato futuro direto na bolsa, a bolsa dá essa garantia, que é o que você pediu. Quando você opera através de um banco, através de uma operação de NDF, que é operação futura sem entrega física, aí quem garante é a sua contraparte, no nosso caso é o Rabobank. Guilherme, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os custos de produção. A gente está passando agora por essa colheita, está todo mundo esperando esse trabalho, mas o produtor ele já começa a pensar na próxima safra e principalmente nos perguntado bastante a importância desse custo de produção, muito em função desse dólar também, que está nesse cenário que a gente já explicou por aqui. O que a gente pode ensinar para o produtor hoje da importância desse custo e como que ele pode avaliar qual é a melhor forma dele trabalhar? Boa pergunta, Virgínia. Eu acho que, pelo que a gente vem analisando o mercado, a gente acredita que uma das formas do produtor ele ter esse levantamento adequado do custo é ele entender qual que é o custo efetivo de cada insumo que ele vai usar na cultura dele, né? No caso o café, que a gente está discutindo. Então é fundamental para ele ter essa leitura dos bons momentos para efetivar essa compra, né? E, paralelo a isso, utilizar a ferramenta que o José Cacheta estava mencionando até agora, que é essa questão da venda futura. Ou seja, você vai fazer a venda futura no momento que, de acordo com o seu levantamento de custo, ele te trazer alguma rentabilidade ou um preço que você ache razoável para aquela circunstância, para aquele contexto, né? Então, é muito importante você trabalhar bem essas duas pontas, né? Então, você ter seu custo de produção bem levantado com a sua venda, ou seja, sempre garantindo uma margem razoável de rentabilidade. Agora, com relação aos custos que a gente estava comentando aqui, existe uma preocupação inerente, né, com a alta do dólar, com os custos dos insumos, porque a gente sabe muito bem que boa parte dos fertilizantes que a gente usa hoje no Brasil, eles são importados, e também os defensivos agrícolas que a gente usa também são importados, e se não são importados, os princípios ativos desses defensivos, eles são importados também. Então, num momento como esse, eu acho importante o produtor ele tá bem atento a um indicador que a gente chama de relação de troca, né? Então, quantos sacos de café são necessários para comprar 1 tonelada de fertilizante? Então, isso daí no caso do fertilizante, né? Então, é muito importante para o produtor ele estar atento no custo, no preço do café e relativizar isso com o custo da tonelada do fertilizante. Porque em diferentes momentos, esse número de sacas, né, para comprar essa tonelada, ele pode ser diferente e pode ser momentos atrativos se o produtor ele tem em mente esse histórico, né? Então, eu vou trazer um exemplo até recente, onde no primeiro trimestre desse ano, a gente teve um contexto onde o preço do café ele estava em bons patamares, né? Agora, nesse momento, ele está menor, mas no primeiro trimestre a gente observou que ele ficou em bons... No primeiro trimestre do ano ele ficou em bons patamares, e quando a gente compara com o ano passado, a gente estava num ótimo momento para o cafeicultor que desejasse fechar a compra de fertilizantes. Por quê? Porque em abril desse ano, né, até parte de maio desse ano,
o número de sacas que o produtor ia precisar para fazer essa compra de 1 tonelada de adubo, ele estava em torno aí de 3 sacas de café para 1 tonelada de adubo. Ano passado, nesse mesmo período do ano, o produtor estava precisando desembolsar mais ou menos entre 5 sacas e 6 sacas para desembolsar a mesma fórmula desse adubo, né? E por que isso acontece? Então a gente tem aí 2 variáveis, né, Virginia? Uma é sim o preço da saca do café, que estava num momento mais favorável esse ano, mas também o custo do fertilizante, aonde ano passado ele estava em patamares mais elevados, e no começo desse ano a gente observou que o custo dos insumos, dos fertilizantes no mercado internacional, ele atingiu os seus menores patamares em muito tempo. Então, por mais que essa alta do dólar tenha impactado no custo de fertilizante, em contrapartida, o custo desses insumos no mercado internacional estava baixo. Então, a gente enxergou aí uma certa compensação, né, da alta do dólar versus a queda dos insumos, que deixou o preço do adubo muito atrativo nesse primeiro terço do ano. Lógico que agora o mercado ele vem mudando, ou seja, alguns reajustes no mercado de fertilizantes eles estão sendo realizados, né? Então a gente enxerga que alguns insumos eles estão reagindo de preço, e em contrapartida o preço do café ele também acabou cedendo nas últimas semanas, o que acaba deixando o preço do adubo nesse momento, a decisão de comprar adubo agora, né, menos favorável que alguns meses atrás. Mas eu acho que um ponto bem interessante para o produtor é que oportunidades elas sempre acabam surgindo no meio do caminho, ou seja, o preço do café, se ele está numa descendência nesse atual momento, pode haver alguns momentos que o preço do café suba e deixe esse indicador um pouco mais favorável, né, Virginia? Então eu acho que é muito importante para o produtor ele estar acompanhando atentamente o mercado de café, porque é o negócio dele, mas também esse mercado de insumos, e começar a cruzar algumas informações para que seja favorável, para que ele consiga ter em mente um melhor momento para fazer a compra, né? Porque existem alguns momentos que estão positivos e às vezes acaba passando desapercebido. Então, um ponto bem importante que eu gostaria de levantar é para o produtor sempre acompanhar essas 2 variáveis e tentar correlacionar para tentar chegar no melhor ponto possível. Eu fico sempre com uma dúvida, a gente sabe que o dólar é mais valorizado, ele acaba impulsionando as exportações. Como que o produtor faz essa base? De novo, com essa base de troca que você acabou de falar, esse é o momento de exportar, de vender, mas não é o momento de comprar os insumos por conta da alta do dólar. Como é que ele faz, tanto o produtor como quem acompanha o mercado do café, consegue fazer esse cálculo para a cabeça, assim, não dar um nó mesmo diante desse mundo, desse cenário tão incerto que a gente está passando? Assim, um jeito bem simples, Virginia, para ele fazer isso, é ele pegar numa empresa de fertilizante, né, o quanto que ele pagou pelo formulado médio dele. Então vamos supor que seja um 25-20, né? Um 20 de nitrogênio, 5 de fósforo e 20 de potássio, que é um formulado médio aí que muitos cafeicultores acabam usando. É pegar esse preço, né, da tonelada desse adubo e dividir pelo preço da saca que estava naquele momento. E ele vai chegar no número de sacas que ele vai usar, que ele vai precisar para pagar essa tonelagem. Então, a relação de troca basicamente é isso, é você pegar o quanto que está valendo o adubo dividido pelo custo do café naquele momento. O cafeicultor, ele sempre sabe o quanto que ele pagou, de quanto ele comprou, né, quanto que ele comprou o insumo, a tonelada do insumo, e quanto que ele vendeu o café dele no passado. E aí ele começa a montar certos indicadores que favoreçam ele refletir, opa, ano passado eu paguei 5 sacas, né? Tive que desembolsar 5 sacas para comprar 1 tonelada de adubo. Esse ano, o vendedor X está me cotando a tanto e o preço da saca está 3 sacas agora. Eu acho que é um bom momento de eu realizar essa compra porque está favorável para mim. Então, inclusive o pequeno produtor, ele consegue ter essas bases comparativas para ter essa análise, Virginia. Lógico que
a gente, né, como um banco maior, a gente tem acesso às informações pagas do preço do nitrogênio, do preço do fósforo, do preço do potássio nos mercados internacionais, o que possibilita a gente ter um acompanhamento praticamente diário das movimentações e das oscilações desses indicadores. Mas o que eu quero dizer é que o pequeno produtor ele também consegue ter alguns insumos que possibilitem ele de fazer algumas escolhas mais acertadas ou em momentos mais propícios. Nossa conversa aqui está sendo bem esclarecedora. Eu só vou deixar um alerta para os ouvintes que a gente está conversando aqui no dia 15 de junho de 2020 e vai ao ar no dia 19. Então, de repente, se você estiver escutando num futuro muito distante, daqui a um mês, sei lá, você talvez precise revisitar aí algumas informações que a gente está falando do momento que a gente está passando, né, atual dessa safra, então que isso fique bem esclarecido. Aí a minha pergunta para o José Cacheta é exatamente com relação a isso, né? A gente tem, acho que a maior parte das cartas na mesa com relação à troca por insumos, dólar e tudo mais. Mas o que eu quero saber agora é se vocês viram um movimento de maior participação do produtor rural em fazer aí suas negociações protegidas, né? Diante dessas incertezas, diante de todos esses detalhes que a gente conversou ao longo desse podcast, a gente vê que a colheita está avançando, a gente vê que os nossos competidores internacionais também estão tendo aí suas colheitas avançando e, enfim, o que eu quero saber agora é como que está sendo a demanda, está aumentando a demanda dos produtores em recorrerem a esses produtos que há aí dentro do Rabobank? Erickson, eu acho que isso é importantíssimo falar, porque eu acho que cada vez mais a gente percebe esse movimento dos produtores buscando esses instrumentos para conseguir tornar cada vez mais rentável o negócio deles. E com os produtores de café a gente percebe isso nitidamente. Então esse ano está sendo um ano muito visível, porque a gente está tendo essa volatilidade muito grande, mas já é um movimento que a gente percebe dos últimos anos. Aqui no banco mesmo nós tínhamos 5 anos atrás em torno de 80 produtores rurais no Brasil que utilizavam instrumentos de derivativos para fixar a sua margem, sempre pensando em fixação de margem, para fixar uma margem interessante. O ano passado nós tivemos mais de 460 produtores que utilizaram. E esse ano a gente tem percebido que o aumento continua sendo grande e a gente vê que cada vez mais diminui a assimetria de informação e de acesso a essas ferramentas. Então, essa assimetria de informação faz com que os produtores tenham mais acesso à informação, mais acesso a produtos e conseguem cada vez mais rentabilizar a atividade deles. Então, esse ano, igual o Guilherme falou, a gente teve muitas oportunidades interessantes para o preço do café em Nova York. Então a gente teve muitos produtores que travaram o café a 120, 130, até 140 para os 2, 3 próximos anos. E ao mesmo tempo eles ficaram com o dólar para ser fixado, que no momento em que o dólar chegou a 5,50, 5,60, 5,70, eles foram fixando também o câmbio, ou seja, quando você junta o preço do café vezes o câmbio que ele fixou, a gente tem muitos clientes que estão com preços de uma saca acima de R$1.000. Então, para a gente ter uma ideia de quanto é importante esse conhecimento e esse desenvolvimento no mercado. E a gente não está aqui em momento nenhum, nem eu, nem o Guilherme, falando em adivinhação, em saber se o dólar vai subir ou vai cair, ou se o café vai subir ou vai cair. A gente simplesmente está falando em que o cliente verifica, o produtor, ele verifica o custo dele e verifica qual é o preço que ele consegue travar. E aí a gente vê que essa volatilidade do mercado está trazendo muitas oportunidades e os produtores estão cada vez mais se desenvolvendo e utilizando esses instrumentos para melhorar a sua rentabilidade e se proteger da volatilidade. Guilherme, pegando o gancho aí dessa fala do José, eu queria que você falasse como é que vocês estão analisando, então, esses índices de venda futura no mercado.
Se a gente comparar com o mercado físico brasileiro, tem uma diferença que chama atenção? Como é que vocês estão avaliando esse cenário? Lembrando que a gente está falando para um mercado de hoje, segunda-feira, até o dia 15 de junho de 2020. Então, Virgínia, o que a gente vem identificando, e assim, a gente não tem uma pesquisa exata que a gente faz com o Brasil para medir um índice de venda futura ano passado versus esse ano, né? A gente acaba coletando, inclusive, de informações de mercado, enfim, que estão disponíveis para a gente. Mas o que a gente vem observando é que, ao longo dos anos, realmente o produtor ele vem se aprofundando em coletar informações e aplicar isso através de ferramentas de proteção, como o José Cacheta comentou. E também o produtor, cada vez mais, ele está atento ao que está acontecendo no mundo. Então, a gente participou de alguns eventos, a gente participou de alguns webinars, que é o que está na moda hoje em dia, né? E uma preocupação muito grande do produtor não é nem saber do preço mais, eles já estão querendo ir atrás da raiz do motivo do preço, né? Que no caso, a grande certeza para a gente aqui seria o quê? Vai ter demanda? Não vai ter demanda? Como que está se comportando? E aí entender, pegar dos analistas, aí os clientes do Rabobank com a gente aqui comigo, entender essa questão da demanda, porque a gente sabe que é algo muito automático, ou seja, se não tiver demanda, o preço cai. Se continuar com a demanda boa, existe uma perspectiva, uma ótica de que os preços vão se manter e vão estabilizar. Diante de um cenário de incerteza que a gente está observando, a gente não sabe ao certo como que vai ser o comportamento dos preços no curto prazo. Pensando no super longo prazo, é natural que a gente pense que as coisas vão voltar, né, à normalidade, o consumidor ele vai voltar a consumir o café, mas nesse curto prazo existe muita instabilidade, muita incerteza do que vai ser. Diante disso, a gente viu que o produtor de café procurou a informação, sabe que vai ser um momento de muitas incertezas, mas para que eu vou passar por todas essas incertezas se existe uma ferramenta que pode me possibilitar uma previsibilidade do meu negócio? Ou seja, uma estabilidade no meu fluxo de caixa, uma estabilidade dentro daquilo que eu sei que eu vou receber nos próximos meses. E aí foi a questão que o Cacheta comentou bem sobre a adoção do mercado futuro, que sim, a gente enxerga que o produtor ele está usando mais essa ferramenta, em especial nesse primeiro terço do ano, a gente viu que houve um aumento considerável, não só pelo que a gente tem observado internamente, mas também externamente você consegue observar que o produtor ele esteve mais atento nesse primeiro terço do ano e conseguiu realizar mais do que ele costuma realizar normalmente, né, em termos de venda futura. Então é algo, Virgínia, que é nítido o quanto que evoluiu esse mercado de venda futura. Teve um aumento considerável esse ano, mas ainda tem muito para evoluir se a gente comparar com outros mercados, né, como o complexo de soja ou mesmo o complexo de açúcar, né? Então, é um ponto muito positivo para a gente ver que os produtores eles estão ficando mais atentos e que estão indo atrás dessa informação de diminuir um pouco essa assimetria que a gente conversou agora há pouco, de informações. Aí a minha última pergunta para o José Cacheta, né? A gente já está entrando nos nossos momentos finais aqui do podcast. É exatamente sobre isso, né? Sobre essas oportunidades futuras. A gente vê dois pontos muito distintos, né, ao longo dessa crise que a gente está passando. Uma é a agricultura não parou, o produtor de café está lá na sua lavoura, colhendo, se mantendo na medida do possível. E, em compensação, a demanda, aí é onde a gente encontrou os maiores problemas, que inclusive foi o que motivou esse podcast a existir, né? O Café em Prosa Podcast, ele existe exatamente para tentar empoderar o mercado de café, em especial aí, o mercado de cafés especiais, para que sonhos não morram aí no meio do caminho, para que as vontades das pessoas não fiquem também pelo caminho. A gente faz aqui o nosso possível para que
esse setor continue funcionando, existindo, enfim. Aí a minha pergunta para você, José, é exatamente sobre isso, né? Como que essa balança vai se equilibrar, né? Eu sei que a gente está tentando falar de coisas previsíveis diante de um momento tão imprevisível. Então vai ser uma última fala um pouquinho difícil para você, mas eu quero que você tente trazer, né, essa esperança, né, para o produtor rural, para que ele saiba que não vai acontecer nenhum grande absurdo, que nem a gente chegou a comentar aqui, né, de ter que se desfazer de café, nem nada do gênero, que existem proteções, enfim. Fique aí à vontade para trazer essa consideração. Obrigado pela oportunidade, Erickson. Acho que isso é o mais importante de tudo que a gente pode falar nesse momento, é sobre isso. É super comum e natural que em momentos de crise, momentos de aversão ao risco, os mercados globais, os mercados financeiros, eles perdem um pouco o fundamento e o mercado acaba precificando coisas que tendem a não acontecer, e a gente percebe claramente em alguns momentos isso no mercado. Mas se a gente pegar, por exemplo, o gráfico histórico do dólar, o gráfico histórico do café, a gente percebe que uma mega desvalorização, como aconteceu, até essa que a gente está vendo no real, em valores reais, a gente não está na maior desvalorização. A gente está no maior valor nominal do real, mas em termos de valores reais não é a maior desvalorização. A gente teve uma maior em 2004, teve uma grande em 2008, em alguns momentos a gente tem essa super desvalorização da nossa moeda daí na história. O que a gente percebe é que assim, não há mal que dure para sempre. Então, sempre a gente verifica que pode demorar mais ou menos, a volatilidade ela tende a permanecer durante um tempo, mas as coisas se dissipam. Então, na semana passada, retrasada, a gente viu algumas notícias positivas em relação à possível vacina, em relação ao possível tratamento. A gente já percebe que o mercado inteiro exagera no otimismo também. Então, da mesma maneira que a gente percebe que em alguns momentos existe um exagero no pessimismo, também existe o exagero do otimismo. As coisas ainda não estão claras, mas eu acho que o agronegócio brasileiro sofreu muito menos do que as outras atividades econômicas no Brasil, mas a gente sabe que também sofreu e que essa volatilidade traz incertezas. Mas eu acho que para a gente é muito mais interessante olhar como uma oportunidade, porque a gente tem momentos importantes e interessantes para fixação de margem e que em algum momento isso tudo vai passar e a gente vai voltar a ter uma economia numa situação um pouco mais normal dentro de alguns meses. A gente acredita que a volatilidade ainda dura e a gente pode ser que tenha notícias positivas e negativas no decorrer do tempo, mas o importante é que o produtor ele olhe para esse mercado com um olhar de que isso é uma oportunidade. Então, isso que a gente conversou, de olhar para seu custo de produção e olhar para a sua possibilidade de fixação de preço futuro, você vê que a gente está tendo oportunidades de margens enormes como a gente ainda não teve na história. Então, eu acho que isso é importante, a gente aproveitar um momento em que às vezes parece que está muito incerto e que muita coisa de ruim pode acontecer, e imaginar que isso já aconteceu em outras vezes e não existe mal que dure para sempre, e isso vai, em algum momento a gente vai ter um anúncio de um remédio que vamos dizer assim, volte à normalidade, o anúncio de uma vacina, e aí as coisas naturalmente vão voltando ao normal. Muito obrigado, José, pelas suas informações. Obrigado também ao Guilherme Moria. Aqui no final do podcast, a gente costuma deixar uma dica de cultura, né, filme e tal, mas hoje, como a conversa foi um pouco mais longa, a gente não vai trazer. Mas eu quero deixar uma dica aqui, né, para quem se interessou aí por podcast, pelo mercado de café, aí essa conversa mais técnica. A Rabobank traz seus podcasts, e o Guilherme Moria é um dos nossos colegas de podcast aí.
ele também traz aí suas informações. Então, Guilherme, deixa sua última contribuição e chamando aí também para esses podcasts que a Rabobank produz. Bom, Erickson, acho que como consideração final, até vou um pouco na linha que o José Cacheta comentou, que nada, nenhum mal dura para sempre, né? A gente pode ver que no mercado do café, você mesmo comentou em 45 sobre a queima do café, enfim, daí pouco tempo depois a gente enxergou uma melhora dos preços, ou seja, entre 45 e 55 a gente melhorou bem os preços de novo. Em 62 a gente acabou por conta de baixos preços até tendo que erradicar alguns pés. Daí em 69 aconteceu uma geada aqui no Brasil que fez tudo subir de novo, né? E mais recentemente, em 91, 93, a gente enfrentou de novo uma onda de preços baixos. E aí em 94 aconteceu um novo intempérie climático aqui que fez com que os preços disparassem. Eu acho que o que a gente pode tirar de lição disso tudo é que mercado de commodity, mercado de café, o cafeicultor vai saber melhor do que ninguém do que eu estou falando, é formado por ciclos. E dentro desses ciclos, a gente sempre vai ter alguns ciclos de baixa, que é o que a gente está enfrentando hoje, porventura é o caso da pandemia, né? Mas que lá para frente, para quem resistir, quem suportar esses momentos de baixa, com certeza vão acabar colhendo os preços de alta, o ciclo de alta que a gente sempre tem no mercado. E em especial também queria até comentar, já que esse podcast também relata um pouco sobre os mercados de café especiais, que vai ser um ano difícil esse de 2020, mas o mercado de café especiais ele é uma tendência, é uma mega tendência quando a gente fala aqui dentro do banco, ou seja, quem consome o café especial pode até diminuir um pouco o consumo agora, mas assim que as coisas se regularizarem, ele volta a consumir novamente esse tipo de café. Então, eu acho que é um momento um pouco mais truculento, turbulento, mas aqueles que conseguirem se readequar a esse momento e continuar com a operação vão conseguir colher coisas muito boas, bem positivas no futuro próximo até, inclusive. Então, essa é uma mensagem que eu deixo para os cafeicultores, de maneira geral, que o mercado, como eles sabem, é formado de ciclos. E para quem está interessado, né, Erickson, como você comentou, o Rabobank ele tem um canal de podcast, na qual a gente intitula ele de Foco no Agronegócio. Então a gente semanalmente divulga podcasts não só de café, mas de outras commodities, e para quem estiver interessado, ele está disponível nas plataformas aí de mídia, de rede social, de áudio, né? Então a gente está disponibilizando no Spotify, enfim, outras plataformas, para quem estiver interessado em escutar também mais informações sobre o mercado e de longo prazo também. Agradeço a você, Erickson, e a Virgínia também pela oportunidade. Legal, eu agradeço então a participação do Guilherme, mais uma vez, a gente conversando sobre café. Foi um prazer, José, conhecer você. E também aproveito, eu vou nessa linha do José, eu acho que a gente está vivendo um dia de cada vez, não só para os mercados agrícolas, mas de um modo geral. Acredito que cada dia que passa a gente está mais perto do fim dessa situação tão incerta que a gente está. E só aproveito para agradecer todos os leitores, cafeicultores aqui do Notícias Agrícolas, que sempre acompanham o meu trabalho, confiam no nosso trabalho aqui no NA. E até a próxima. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Hoje tivemos aqui a presença especial. Agradeço muito ao José Cacheta, ao Guilherme Moria, ao Banco Rabobank, às meninas da assessoria de imprensa do Banco Rabobank, que nos ajudaram aí a alinhar essa grande pauta. Enfim, perguntas aí de mercado que você queria saber, mas nem sempre sabe onde procurar. Então, aqui as informações ficaram e ficam também, então, mais uma vez, a dica aí de visitar os podcasts da Rabobank, de conhecer mais a fundo o banco, as oportunidades de negócio que o banco oferece. E ficamos aqui, então, mais uma vez. Muito obrigado por acompanhar esse podcast, Café em Prosa Podcast, esse podcast que é voltado aí para a produção de cafés especiais. Lembre-se que o Notícias Agrícolas está presente em todas as redes sociais, então compartilhe as nossas informações para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.